Fala pessoal, beleza? Vamos retornar para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu separei aqui um tópico bem interessante que eu vou começar agora a fazer uma playlist aqui do meu top 10, beleza? Então a gente vai ter vários top 10 aqui e eu resolvi começar com um top 10 muito útil para vocês, que é o top 10 de melhores suportes do jogo, certo? Que são aqueles personagens que a gente precisa ter, que vão fazer uma diferença muito grande para nossa conta, beleza? E aí, vamos começar aqui. Eu fiz um rabisco aqui, só para eu não me perder, certo? E o nosso 10º lugar aqui, eu coloquei ela, certo? Tá, antes eu vou explicar que esse top 10 aqui, ele vai ser muito baseado nas raids, certo? Então, óbvio que alguns personagens aqui vão ser ótimos para a arena também, mas no geral eu dei uma importância maior para raid da liga e raid solo, certo? Porque raid solo hoje em dia é o modo que a gente melhor consegue upar a nossa conta, certo? É o modo que a gente vai conseguir mais enfilhaço, mais moedas, mais material de equipamento para artefato, enfim, então a gente tem que focar na raid solo. Então são 10 personagens suportes que vão ser mais útil em termos de raid, eles vão ser mais importantes em termos de raids. Alguns serão úteis também para a arena, beleza? Então foi baseado na importância das raids que eu estou montando aqui esse top 10, certo? Então vamos lá. Em 10º lugar, na minha opinião, eu considero aqui a Batwoman Afogada, certo? Ela que foi uma personagem muito recente no jogo, certo? E por que eu considero ela como 10º lugar aqui em suporte, certo? Porque ela conseguiu fazer com que o Batman Kiri voltasse aos bons tempos de damage dealer, certo? Então, quando o Senhor Frio veio na raid dele, né, como uma grande novidade que ninguém queria, eles nerfaram o Batman Kiri, que era o personagem da raid anterior. Eles nerfaram completamente. Então, para quem tem beta, percebeu que quando a raid do Senhor Frio veio, tem vídeo no YouTube, galera, aí, vários vídeos, né, de gameplay. Então, quando o Batman Kiri veio ao jogo, quem tinha beta viu o poder dele, ele se transformou talvez no segundo melhor damage dealer de todo o jogo. Então, quando a gente assumia a forma Dark, era só dar um jump, cara, que o dano era absurdo com beta. E aí, quando o Senhor Frio veio, eles nerfaram completamente o personagem. E o Senhor Frio hoje é um damage dealer superior ao Batman Kiri. Então isso é muito triste, a maneira como eles nerfam um personagem para buffar outro que chegou para eles venderem equipamento e etc. Então, a chegada da Batwoman, ela transformou nas raids de novo o Batman Kiri em um damage dealer muito eficaz, beleza? Deixa eu só fazer aqui as minhas operações. Então é por isso que eu estou colocando ela no meu top 10 aqui de melhores personagens suporte, certo? Porque em termos de raids, ela conseguiu dar um buff a mais para um personagem que era um dos melhores damage dealers de todo o jogo, certo? E ele voltou a ser eficiente. Eu confesso que ele não está tão bom quanto antes, como um dia já foi usando o beta. Mas ele é sim um damage dealer muito bom, certo? E agora a gente vai para o nosso 9º lugar. Em 9º lugar, certo? Eu vou colocar esse cara aqui, o Batman Ninja Gorilla Grodd, certo? Então, sem muito mistério aqui, tá bom? Ele vai ser um suporte para Mulher Gato Ninja ou para qualquer ninja que você use como damage dealer. Então, tem pessoas que gostam de usar o Joker Ninja como damage dealer. E ele é um personagem muito ok. Então, o Grodd também vai ser um suporte para ele quanto para qualquer ninja. Mas o Grodd, ele também é um suporte para lendários, tá, galera? No sentido de ele ganha barras de energia para cada golpe letal. Então, dá para usar ele com o Brainiac, por exemplo, e com outro lendário, e você ganha barras de energia muito rapidamente. E ele também vai ser um suporte para qualquer personagem no aspecto de defesa. Então, a cada golpe básico dele, né, então tem uma quantidade que você reduz a defesa do oponente. Isso é muito bom. Você pode usar ele para suporte para um personagem aleatório. Mas eu coloquei ele aqui pensando principalmente na Mulher Gato, certo? Mas ele ainda se expande mais para outros personagens. Eu realmente coloquei ele em 9º lugar nessa lista e não em 8º. Eu poderia até fazer essa troca, mas eu vou manter aqui a lista que eu fiz, porque o próximo suporte que eu vou falar nessa lista aqui, ele é um suporte para um damage dealer que eu considero muito superior à Mulher Gato Ninja, certo? Então foi por isso que eu estou mantendo o Grodd na 9ª colocação da nossa lista, certo? Agora a gente vai para o 8º lugar. Vamos lá. Em 8º lugar, eu vou colocar um cara aqui que eu gosto muito dele, certo?
Liga da Justiça Flash, beleza? Então o Flash, a passiva dele é uma passiva muito simples, mas é uma passiva muito funcional para determinadas lutas, certo? Então o Flash ele vai ter uma utilidade nas raids, porque ele vai ser um suporte principalmente para dois caras que são monstros em termos de raids. O Joker da Liga da Anarquia e o Manta, galera. Mas você pode usar o Flash como suporte para qualquer outro personagem que você queira ter ataque rápido a mais. A Zatanna é uma personagem que vai se beneficiar muito se vocês utilizarem ela como um damage dealer, porque ela precisaria do Flash ou dos Batarangs, certo? Porque ela só tem um hit de fast attack, que eu me lembro, ela é a única personagem que só tem um hit de fast attack. Ou seja, para ela subir o combo é uma miséria. Então, assim, para ela ter mais dano soltando especiais é complicado. Ela precisa fatalmente de um combo builder. Então, o Flash, além de combo builder para Zatanna, ele também pode aumentar em hit de fast attack, né? Para ela combar mais eficiente e o dano de especial ser melhor, ser mais alto, certo? Então, mas o Flash ele pode ser de suporte para qualquer personagem. Ele vai acrescentar em um hit do ataque rápido, não só para a Liga da Justiça, mas para qualquer outro time. Então é por isso que esse cara é muito incrível, né? Porque apesar de ser uma passiva simples, ela é muito funcional. E o grande damage dealer que esse cara aqui costuma ser utilizado como suporte é o Manta, galera. O Manta é um monstro em termos de raids. Ele ainda é um dos melhores personagens de dano de todo o jogo. Então o Flash ele tanto vai ser suporte para o Joker, quanto ele é suporte para o Manta, muito facilmente usado aí. Vocês tenho certeza que já viram diversos vídeos da galera utilizando o Flash como suporte para esses caras, certo? Então é por isso que ele está aqui no meu 8º lugar nessa lista, tá bom, pessoal? Então agora a gente vai avançar um pouquinho aqui na lista. E em 7º lugar eu vou colocar a nossa garota aqui, uma das mais novas, que eu também não tenho upada ainda. Eu estou focando nos lendários agora, mas assim que eu terminar de upar, de botar todos os lendários full 70 com as habilidades de máximo, eu vou focar nos novos heróis ouro, que também são muito bons, certo? Como a Vixen, Mulher Maravilha, etc. Então vamos lá, em 7º lugar, clássica Mulher Maravilha. Então um personagem aí recente, né, recém-chegada ao jogo, não tem muito tempo assim que ela veio, e ela é um personagem muito, muito interessante. Então as passivas dela, tem passiva que pega mais o time ninja, né, que ela... Eita, time ninja, ó, galera, tô maluco. Que ela vai ser mais interessante para o time clássico, né, em sinergia, mas ela tem uma passiva também que vai aumentar o dano crítico, né, para uma quantidade de defesa. E isso serve para qualquer aliado dela. Então você pode utilizar ela, por exemplo, com o Manta. Então tenho certeza que vocês já viram um gameplay aí da galera usando a clássica aqui com o Manta, por exemplo. E funciona muito bem, cara. O Manta fica um monstro, faz um dano crítico insano. Você pode usar até para outro damage dealer também, certo? Então é uma personagem muito interessante. Ela não se restringe ao time clássico, você consegue usar ela com abrangência maior aí de opção, certo? E dano crítico no jogo, galera, o personagem que bate forte, com dano crítico que excede o limite, vocês vão ver uma diferença absurda em termos de resultado de raid. Então é por isso que ela está aqui no meu 7º lugar nessa lista, certo? Então a gente vai avançar agora para o nosso 6º lugar. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui está todo mundo sem artefato, certo? Eu não costumo deixar artefato na minha conta porque eu gosto de ver a ameaça real da conta sem interferência de artefato. Se eu for colocar artefato aqui nos meus heróis mais fortes, a minha conta facilmente chega a uns 26 milhões de ameaça, porque os artefatos somam muito. Eu tenho muito artefato nível 10. Vamos lá. Em 6º lugar aqui na lista, a gente vai colocar aqui a Vixen, galera. Então essa com certeza é um dos melhores suportes do jogo, tá, galera? Ela reduz a defesa do oponente em golpe básico, ela equilibra a desvantagem de classe e ela vai aumentar também o dano, né, do resultado aí do seu damage dealer de acordo com os debuffs que vão ser aplicados no oponente. Então é um personagem incrível. Você tem uma versatilidade muito boa. Qualquer personagem, qualquer luta que você consiga aplicar debuff no oponente, você pode colocar a Vixen, que você vai ter uma melhora no seu resultado em termos de dano, e ela também equilibra desvantagem de classe. Enfim, é um personagem muito versátil. Você pode utilizar ela como suporte para o Manta, você pode usar ela como suporte para lendários como Ravena, se você utilizar como damage dealer, você pode utilizar ela para suporte para quem você quiser. Então é um personagem que é muito amplo e é muito versátil, beleza? Ele com certeza a Vixen é um dos melhores suportes do jogo. Então por isso que ela está aqui na nossa lista no 6º lugar.
Então agora a gente vai entrar no top 5 aí, finalmente no nosso top 5, certo, galera? Vamos lá. Em quinto lugar, eu não consegui colocar apenas um personagem, então eu vou colocar 2 personagens porque eles têm passivas que são muito parecidas. Então eu acho que já não vai ser muito segredo para ninguém. Eu estou falando do Fate. Sim, nós temos um herói prata aqui na nossa lista como um dos melhores suportes do jogo, galera. Então eu vou colocar aqui o Fate nessa lista, mas eu também coloco, assumindo aí uma posição ao lado do Fate, eu não tenho como deixar de colocar a nossa garota aqui, a nossa poderosa, certo? Eles têm uma parte da passiva que é igual, que é a parte de redução do custo de especiais. Então quando eles estão 4 estrelas ou mais, a gente tem uma redução de 2 de barras de poder para a gente soltar especial, certo? E aí a passiva deles se difere na segunda parte, que o Fate vai reduzir uma quantidade de defesa do oponente e a Poderosa vai aumentar o seu ataque à medida que a luta vai se estendendo. Mas a primeira parte da passiva é igual e essa parte é a que mais impacta, certo, no jogo. Então existem times, como o King, por exemplo, que é meio dependente de você ter uma redução de custo de especial. Por quê? Porque o King nas raids ele vai atingir o bônus de 600% à medida que ele solta especial. Então não é interessante que você prolongue muito que ele chegue nesse bônus de 600%. E para isso ele tem que soltar mais especiais de forma rápida. Então é fundamental que você tenha um personagem como esse aqui para reduzir o custo de habilidade para o King. Outra personagem de Deal muito interessante que é bastante dependente de redução do custo de especial é a Banshee prateada, certo? Então você fica soltando a habilidade 3 e você precisa estar usando a habilidade 1 para aplicar tormento. Então se você não tem uma redução de custo de especial, fica mais demorado. Você não vai usar tantas habilidades 1, você não vai colocar os 3 debuffs de tormento para usar especial 3. Então a Banshee também é meio dependente. E esses personagens aqui, galera, eles são muito amplos. Você pode usar eles para qualquer time que você queira redução do custo de especial. Vocês podem utilizar eles como suporte para lendários, para Ravena, para qualquer personagem que você queira reduzir o custo de especial, eles vão entrar aqui. Então eu não tenho como deixar de colocar eles no top 5 pela versatilidade e pela utilidade. Eles podem entrar na lista de suporte entre os melhores damage dealers do jogo. Então realmente eles têm que estar aqui no rank mais alto, porque eles não se restringem a um ou dois times. Eles têm uma versatilidade incrível de uso, certo? Então Fate e a Poderosa dividindo aqui o top 5, certo? Agora a gente vai subir um pouquinho e vamos falar de uma outra garota aqui que com certeza é uma das melhores suportes de todo o jogo. Agora a gente vai entrar em uma parte mais complicada da nossa lista aqui, que aí as posições elas podem ser um pouco diferentes de acordo com a opinião de vocês, certo? Mas com certeza ela vai estar entre os melhores suportes em qualquer lista do jogo. Eu estou falando da entrelaçada Era Venenosa, tá bom? A nossa Era Venenosa aqui da Liga da Anarquia. Essa garota é fantástica, cara. Essa garota faz com que a gente tenha 2 dos melhores damage dealers de todo o jogo. Tô falando do Joker e da Harley, que estão com certeza entre os melhores em termos de dano. E é graças à Era, né? Então a Era consegue dar aí, causar dano contínuo, né? Com os ataques básicos. E ainda cura o time. Então assim, é um personagem incrível. Ela é muito tanque. Naturalmente ela tem um quê de tanque. Então ela consegue aguentar muita porrada. Ela consegue curar a Liga da Anarquia instantaneamente nas raids e ela consegue fazer com que eles façam um dano surreal. Então se você utilizar a Era, se você bem utilizar ela com a Harley, cara, você consegue fazer um dano absurdo. Você consegue solar um boss em raid 8 sem a Ravena, por exemplo, com o Joker, com a Era, utilizando a Harley e o Batman lendário para atordoar. Então assim, é um dos melhores suportes do jogo. Indiscutivelmente ela tem que estar no top 5 de qualquer lista, galera, sem muito mistério. Agora a gente vai avançar do nosso top 3. E agora sim, o nosso top 3 vai ser muito polêmico, certo? Porque acredito eu que nem todo mundo pense dessa forma, mas é a lógica que eu estou seguindo aqui. Deixa eu deixar bem claro, tá? Como eu falei no começo do vídeo, é baseado nas raids e baseado na versatilidade do personagem. Ou seja, será que
um personagem que é incrível como suporte para um único time, como a Batiwoma. Ela é um suporte muito eficiente, mas ela é um suporte restrita ao Batman Kiri. Então eu não teria como colocar a Batiwoma no topo dessa lista, porque ela, apesar de ser um suporte muito eficiente, ela é restrita a um personagem, a um time muito específico. A Era, ela é restrita a um time muito específico, mas ela é suporte para 2 dos melhores damage dealers de todo o jogo, que eu estou falando do Joker e da Harley da Liga da Anarquia. Então eu não tenho como colocar ela em um top muito abaixo, porque, cara, com a Harley você consegue solar um boss com 2 bilhões de vida, e é graças a Era como suporte. Então, obviamente, ela é um suporte muito superior, apesar dela não ser usável para todos os times, mas o nível, o grau de suporte que ela confere aqui aos personagens é tão insano que ela tem que estar em um top maior dessa lista, certo? E agora o nosso top 3, eu vou colocar um personagem que é muito incrível, é um dos meus suportes favoritos de todo o jogo, ele é obrigatório, certo? Eu estou falando do Brainiac, galera. Então, eu pensei em colocar ele no segundo lugar dessa lista, e agora eu vou explicar o porquê que eu coloquei ele em terceiro, certo? Porque o Brainiac, eu fiz um vídeo muito recente dele analisando as passivas, certo? Então ele vai dar chance letal, ele vai dar um dano letal absurdo, mas dano letal não é o melhor dano do jogo. Dano crítico ainda bate mais forte, certo? E o Brainiac, ele é suporte principalmente para lendários, certo? Se tratando em termos de raids. Na arena você pode usar ele como suporte para qualquer time, até personagem ouro, né? Que ele vai hackear os oponentes derrotados e vai ser bom para qualquer time que você esteja usando. Mas em termos de raid, galera, ele é muito usável dando suporte para lendários. Então ele é um pouco restrito a lendários. Obviamente que você tem lendários como Manta, Raven, Senhor Frio, que estão entre os melhores damage dealers do jogo. Então ele também tem uma aplicabilidade insana em termos de suporte para raid. Mas o próximo suporte que eu vou colocar nessa lista, eu considero que é um pouco mais amplo, porque você pode usar não só com lendário, mas você pode utilizar as passivas para time ouro também. Então é por essa razão que eu coloquei o Brainiac aqui no terceiro lugar, mas ele tá no nosso top 3, porque realmente, cara, esse personagem quando passou pelo refatoramento, ele ficou insano, ficou realmente muito bom. Tá outro nível, assim, ele é um dos melhores suportes do jogo, certo? Se você utiliza o Manta, se você utiliza o Senhor Frio, né, que são os principais damage dealer que a gente utiliza com o Brainiac, mas você pode utilizar com a Ravenna. Eu já fiz aqui vídeo usando a minha Ravenna damage dealer, solando o boss Atrocitus, certo? Da raid do Senhor Frio, que é um boss insuportável. Então, eu vou deixar o link aqui no vídeo, né, para quem quiser conferir esse vídeo, usando o Brainiac como suporte e a Ravenna como damage dealer. Então, ele funciona muito bem com ela, funciona com Manta, funciona com Senhor Frio. Se você utiliza Darkseid como damage dealer, qualquer outro, Superman, ele é um suporte extremamente competente, extremamente eficiente. Batman Kiri, né, ele é um dos melhores suportes para o Batman Kiri. Então, dá para usar ele, Batman Kiri e a Batiwoma, e é um time fantástico. Eu também fiz um vídeo recente mostrando, deu para fazer um dano muito legal utilizando esse time. Então o Brainiac com certeza está no nosso top 3, certo? E agora sim, vamos para a parte mais polêmica do vídeo. Eu coloquei, né, na minha lista como segundo lugar a nova garota do jogo, galera, a Zatanna, certo? Então sim, eu considero a Zatanna como uma das melhores suportes do jogo. Ela, além do aumento de 300% de ataque que ela vai estar conferindo aí, ele não é restrito a personagem lendário, galera. Então a Zatanna, ela tem uma aplicabilidade e uma versatilidade muito grande. Você pode não utilizar ela como damage dealer, mas você pode utilizar ela como suporte não só para lendários como Manta, como Senhor Frio, como Batman Kiri. Você pode utilizar ela como suporte para a Liga da Anarquia também. Então, eu não sei se vocês viram, mas alguns gringos já testaram aí a Zatanna como suporte para Harley, né, utilizando Zatanna, Harley e Era, e deu para passar de 1 bilhão de dano. Então, ela está tendo uma versatilidade muito grande. E a personagem acabou de chegar. Então, ela já chegou mostrando serviço, certo? A gente ainda... a depender dos novos artefatos que vem aí, a Zatanna, cara, pode surpreender ainda mais, porque ela não só aumenta muito o ataque. Cara, 300% é muita coisa. Isso não se restringe a lendário. Você pode utilizar ela com time ouro, mas ela também é uma máquina de debuffs. Então, ela tem um pouco da passiva do espantalho. Então, ela aumenta custo de especial.
ela tem uma proteção, ela reflete danos de golpe básico, enfim, ela aplica uma gama de debuffs e isso ajuda o seu time a também tancar mais a luta. Então ela é um suporte fantástico, cara, não tem muito o que falar. Ela chegou e ela mostrou serviço, sim. Ela não é a melhor damage dealer do jogo, claramente não, mas em termos de suporte, sim, ela chegou e ela mostrou muito serviço. Então eu não tenho como deixar a Zatanna em um nível muito baixo, porque ela é um suporte para qualquer personagem do jogo, basicamente. Então ela realmente é um personagem incrível. Vale a pena, algumas pessoas já me perguntaram se vale a pena guardar a joia para tentar desbloquear a Zatanna. Vale muito a pena, tá? Ela é sim uma personagem que vale a pena investir. Eu vou investir na Zatanna e colocar ela 7 estrelas. Então ela e o Batman que ri e o Senhor Frio serão os 3 lendários que eu vou farmar joias para colocar no nível máximo agora. Serão os meus próximos objetivos. Já que eu já tenho o Brainiac, a Raven e o Super 7 estrelas, que eram as minhas vontades, agora eu vou seguir para os próximos lendários. Então vale muito a pena investir nela, tá? Podem investir sem medo. E agora não tem mais mesmo mistério, então todo mundo já sabe quem é o primeiro lugar dessa lista. Impossível, não tem como, indiscutivelmente, isso aí é inquestionável, galera. Raven, certo? Ela é o primeiro lugar dessa lista. Enfim, não tem nem muito o que falar, eu já poderia encerrar o vídeo aqui, tá? Mas a Ravenna, ela consegue ser um suporte para qualquer personagem do jogo, ela consegue ser o próprio suporte, você consegue utilizar ela mesma como damage dealer, e ela é o próprio suporte e consegue fazer um dano insano nas raids. Você consegue utilizar ela com a Liga da Anarquia, com o King, você consegue utilizar ela com o Brainiac, você usa ela para qualquer personagem que você queira aumentar o dano. Darkseid, se você utiliza Black Adam como damage dealer, bota a Ravenna que o dano vai aumentar absurdamente. Então é o melhor personagem em termos de suporte de todo o jogo. Se vocês querem investir joias, se vocês ainda não têm, a Ravenna ela é obrigatória se você quiser ir bem nas raids. Não tem muito o que falar, galera, e não tem muito o que questionar em relação a isso. Ela hoje é o personagem mais importante de todo o jogo, então a chegada dela fez o metagame basicamente quebrar, porque ela proporcionou um dano tão absurdo que eu acho que nem o jogo estava pronto, e eles até ainda deram uma nerfada. Eu lembro que quando ela veio na raid dela, ela dava um suporte para o King tão insano que teve cara que quase conseguiu solar a Ravenna naquela época, que ainda nem tinha as cartas de metal. Então, assim, não tem muito o que falar. Ela é um suporte para o Manta, cara. Então, tem cara que tem Manta no nível máximo que consegue solar a Boss Raven, utilizando ela como suporte. Então, cara, melhor suporte de todo o jogo, certo? Aumenta o dano absurdamente, reduz resistência de inimigo e defesa, enfim, você consegue solar qualquer coisa utilizando a Ravenna como suporte. Então, é isso, esse foi o nosso top 10 aqui, né, do canal. Espero que vocês tenham curtido aí. Vai sair os próximos vídeos dos tops, certo? Então vai sair top 10 tanque, top 10 damage dealer, top 10 combo builder, top 10 erros do jogo, top 10 melhores acertos, né? As 10 coisas que a gente faz para ter uma melhor evolução na nossa conta. Então vou fazer aqui uma playlist nova do nosso ranking, certo? Top 10. Então eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!